Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa doutrinária dessa quinta-feira. Agradecemos pela presença de todos. Pedimos a quem tiver telefone celular para verificar se ele está desligado ou no silencioso. E eu gostaria de passar para vocês também uma informação. Nós conseguimos, nessa fase de crise, algumas doações para o nosso bazar. A maioria de vocês sabem que nós temos um bazar que funciona aí fora. E a gente está recebendo doações para o bazar de quem tenha produtos novos, tenha comprado um sapato, não gostou, não usou, traz para cá. Uma roupa também pode. E nós conseguimos com a nossa irmã, Sônia Guedes, que saiu pedindo doações e conseguiu em alguns lugares recursos, e nós temos também alguns produtos que serão postos à venda aqui no centro, aí no nosso bazar, a partir de sábado. Então, quais são esses produtos? Nós temos uma assadeiras no valor de R$30, ferro elétrico no valor de R$60, liquidificador de 2 potências, um de 100 e de R$120, e conjunto de taças no valor de R$90. Então, são peças com um valor reduzido, peças novas, com nota fiscal, que nós recebemos com nota fiscal. É lógico que não será vendido com nota fiscal pelo centro, que não tem esse tipo de nota aqui. Mas quem puder adquirir esses produtos também estará ajudando a nossa casa. Concordam comigo? Muito bem. Concordo ou não? Só a cabeça duas. Levante a mão quem concordou. Como o Bernadette fala, nós temos também que lembrar aos nossos convidados, aos nossos participantes e aos nossos trabalhadores que a casa está trabalhando já, há um tempinho, e está precisando dos sócios que estão em atraso, e está precisando também daquelas pessoas que estão chegando e que não se associaram ainda, porque não sabe que é muito simples fazer isso. É só ir na livraria ou nesse balcão aí da recepção avançada que nós temos e se inscrever como sócio do centro, pagando a partir de R$20 por mês. Quem puder, a gente agradece, porque estará contribuindo com a nossa casa. Lembra que não tem mais a campanha Sua Nota no Show, então a gente não tem mais esse recurso. Estamos lembrando, quando a Erli está aqui lembrando, que a campanha Sua Nota ao Show não tem mais. Então, nós estamos agora com uma outra campanha, com um valor bem mais reduzido, e que nós esperamos que continue pelo menos vindo dessa forma, porque o pouco é melhor do que nada, O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Então, antes de passar para a Bernadette fazer a prece, vamos pedir ao nosso irmão Valdemir Valois que faça a apresentação musical. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro
nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai de filhos teus. Eis-me aqui, faça de mim o teu querer. Sou teu José, sempre José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feita pra amar até o fim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai de filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, sempre José, e nada mais. Sou teu escravo de tua promessa, feita pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, eu sou feliz vivendo assim. Meus amigos, é uma honra tê-los aqui conosco. É sentir a grandeza de Jesus penetrar no âmago do nosso coração, coração que experimente o amor a cada instante. E este amor traz uma força de poder, na virtude sublime da vida, quando nós sabemos viver. E nós abrimos aqui o livrinho e diz: lembre-se que o azeite da fé é o amor. É esse amor que traz a lâmpada acesa, que faz o Espírito brilhar. Quando Jesus dizia: tirai a candeia debaixo do alqueire, faça-se luz, ele sempre falava para a multidão, pedindo que esta luz resplandecesse de dentro para fora, porque ela não vem de fora para dentro. É o amor de Deus no altar dos nossos corações que faz com que a nossa luz interior brilhe, e as veredas que devemos seguir sem medo de errar o caminho estreito para nos debandar pela estrada larga, já não mais pertence a nós. Já temos consciência um pouquinho do que queremos, para que queremos e por que queremos. Isso é importante. Então diz aqui: viver os ensinos de Jesus é sentir firmeza por onde se anda, é ter certeza que não para, mesmo diante dos grandes obstáculos, porque a viagem no tempo pela terra é uma oportunidade de crescimento a caminho da eternidade. Como nós vemos, vocês percebam que Jesus, Deus nosso Pai primeiro, Jesus, o grande mestre que vive a nos conduzir. Se não viéssemos aqui nessa encarnação, para que Deus nos permitir esta descida ao planeta Terra?
Nós viemos aqui para nos renovar. Viemos aqui para nos preparar daquilo que não houve preparação nenhuma na encarnação passada. Os males, os sofrimentos que passamos e muitas vezes continuamos a passar, não pertencem a nós. Jesus já vivia ensinando e continua a ensinar. Você pega o Evangelho em qualquer livro, ou Jesus presente, ensinando a nós que só a vereda estreita, porque a estrada larga é uma perdição. É o vício, é a maldade, é tudo, enfim, de ruim ali se encontra. E por que nós não abandonamos com urgência esse caminho tão difícil e que nos faz sofrer? Por que não mais olhar para trás e vivenciar olhando o presente? Olha, meu túnel está bem escuro. Quantos pedregulhos, Senhor, eu coloquei. Dificuldade, minha luz está bem distante neste túnel. E eu terei que alcançar este ponto claro para não me perder no caminho. E nós assim seguiremos. Quando oscilamos com a nossa mente na dúvida e na incerteza, nós não temos condição de compreender quem sou eu. E para entender quem sou eu, é preciso mergulhar em mim. Não é mergulhar no outro e nem ouvir o que vem de lá. Mas é mergulhar em nós, ver nossa condição de gente, de irmão, de filho de Deus que somos, filho de Deus perfeito. E assim a nossa encarnação, que é esta agora, que não fizemos o que tínhamos de fazer na outra, não fizemos. E Deus, na sua bondade, permitiu novamente a encarnação, para darmos oportunidade a nós mesmos. Para a frente, meus amigos, para o alto. Vamos nos sentir felizes, porque a palavra felicidade não se encontra no ter, mas no ser. Ser um homem de bem, ser um homem moral, ser um homem que experimente o amor, saiba se amar para amar o outro também. Você vê, não é nem difícil, mas nós colocamos dificuldade em cada ponto da nossa vida. Sabe por quê? É o nosso túnel que ainda está escuro, cheio de precipício, é pedras, é cada coisa ruim que nós encontramos, escuridão para passar. E a nossa luz, onde se encontra? Lá difícil. Não. Tira a candeia debaixo do alqueire e faça-se luz. Está em nós. É neste coração nosso que o amor se encontra, o amor de Deus e de Jesus. Ao contrário, sofreremos sempre. E este sofrer não é mais para nós, amigos queridos. É ter condição de observar o nosso querer. E para que eu quero isto, Senhor? Porque eu desejo passar isso, Senhor. Dai-me a coragem de suportar a dor que sinto, a dificuldade da família. Abençoado, Senhor, és. Que abençoe os meus filhos, minha família, meus amigos. Abençoe, Senhor, agora eu peço pelo nosso centro de caridade, por todos os irmãos que aqui se encontram e aqueles que não puderam vir. Dai-nos a força do poder de observar que a prece é um poder tão forte, quando ele sai das entranhas de nossa alma com amor, para aqueles que nós queremos socorrer, e socorremos. Não importa a distância, e não é dizer eu fiz, não. Dá com a mão esquerda sem que a direita veja. Ou dá com a mão direita sem a esquerda veja. Não veja, é verdade. Então, minha gente querida, Deus luz, verdade, é isso aí. É a equipe maravilhosa, irmão Jerônimo, com toda a sua equipe,
Vive nos ensinar que só estudando que vamos ter a honra de nos esclarecer. Sem conhecimento, ninguém se esclarece. E é com este conhecimento que nós vamos sentir a força de Deus mais forte no altar do nosso coração. E agora vamos ouvir uma música e depois a oradora. Isso aí, acabou. A música, meu amigo. E depois a oradora. Acabou a minha parte. Deus proteja vocês. Muita paz. Olha, um abração, ó, de todo o meu coração. Que Jesus Cristo proteja a todos. E vocês, minha filha, Deus te abençoe. Já chega. Mas outro dia findou, eu venho te ver para conversar. Mas outra noite chegou, eu venho lhe agradecer antes de repousar. Andei o dia inteiro procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que recebi. Muito obrigado, Senhor, pela dor que suavizei, por sorrisos que sorri. Andei o dia inteiro procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão. Sou peregrino do amor e venho agradecer o dia que vivi. Houve tristeza, Senhor, mas eu não quis saber, pois confiei em ti. Andei o dia inteiro procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão. Andei o dia inteiro procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre, né? É uma alegria estarmos aqui reunidos presencialmente e também, né, através da internet, né, nessa reunião também virtual. Então, sejamos todos bem-vindos à nossa seara, que tenhamos muita paz, muita luz, muita saúde. Hoje nós temos uma convidada, é a nossa irmã Nilcélia Miranda, é trabalhadora da Mansão do Caminho, e irá abordar o tema seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Vamos ver, né? Vamos ver aí agora. Então, com a palavra, a nossa irmã Nilcélia. Pronto. Uma boa noite para todos. E que a doce paz do Mestre Jesus permaneça incessantemente em nossos corações.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito por Gleidson, com a permissão de Vanderly, para que pudesse estar aqui nessa casa de luz e de caridade pela primeira vez. E as nossas reflexões dessa noite serão em torno do capítulo 5 do livro Lições para a Felicidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E a nobre mentora inicia esse capítulo com a questão de número 163 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, o nosso emérito codificador da doutrina espírita, indaga aos mentores espirituais da humanidade. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E os espíritos responderam: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Mas antes de adentrarmos propriamente nessa questão, é necessário ressaltarmos que todos nós sabemos que morrer é algo inevitável para quem quer que seja. E o Espiritismo, dentro do seu manancial de esclarecimentos, nos traz à tona as informações a respeito da vida física, que essa inicia-se quando o princípio vital se une à matéria, e que a morte é uma fatalidade biológica, ou seja, término natural da existência física em razão do esgotamento num órgão vital ou nos demais órgãos. Sendo que quando a nossa vida orgânica cessa, o nosso corpo vai para debaixo da terra, revitalizar outras regiões. Já o nosso espírito volta para o plano espiritual, de onde saímos momentaneamente, a fim de aperfeiçoar a nossa alma aqui no mundo corpóreo. Porque aqui na terra estamos apenas em aprendizado, pois somos espíritos imortais em processo de evolução. E a morte é a fatalidade biológica que todos nós iremos vivenciar. Mas morrer biologicamente não é a mesma coisa que desencarnar, porque morrer é fácil. Basta uma parada cardíaca ou uma parada respiratória prolongada para que, em alguns instantes, a vítima morra. Já a desencarnação é a libertação total do espírito dos laços fluídicos que o prende ao corpo físico. No entanto, diferente do que muitos possam imaginar, a desencarnação requer mais ou menos tempo de acordo com as aspirações de cada um. Porque ao desencarnar, o espírito leva consigo o corpo mental, que é a consciência, e abandona no plano material o duplo etérico e o corpo físico, que tem a função de servir de ligação entre o perispírito e o corpo físico, funcionando dessa forma como um filtro das energias que entra e sai do corpo físico, nos protegendo de cargas negativas. Mas se o espírito ele for muito interligado à matéria, ele costuma manter consigo, durante algum tempo, o duplo etérico. Porque ao desencarnar, o nosso espírito, que é a alma encarnada, sempre conserva a sua aparência da última encarnação. No entanto, quando nós desencarnamos, essa desencarnação, ela varia de pessoa para pessoa, de acordo com as nossas paixões, os nossos hábitos e as nossas aspirações. Por isso que a espiritualidade nos diz que a alma passa algum tempo em estado de perturbação, porque quanto mais o ser humano for apegado às coisas materiais, as paixões terrenas, as coisas aqui da terra, até mesmo as pessoas, mas irá demorar o seu processo de desencarnação. E o interessante é que durante muito tempo acreditamos na crença
que apenas bastava o arrependimento das nossas ações equivocadas para que pudéssemos receber o perdão dos erros praticados, ou que simplesmente, uma vez adotando uma conduta religiosa, receberíamos o perdão ou absolvição através do religioso que ali iria nos conceder a absolvição da nossa alma. E não é bem assim. Seremos no plano espiritual o que somos enquanto encarnados. A desencarnação de forma alguma nos liberta das nossas aspirações, dos nossos hábitos e das nossas necessidades. O nosso perispírito, ele continua canalizando para o corpo físico tudo quanto proporciona dor e alegria, mas isso de acordo com os vícios mentais, os hábitos sociais e orgânicos. Por isso, há necessidade das nossas conversações em família dialogarmos a respeito da morte. Só que quando falamos em morte, muitos sentem verdadeiro pânico dessa palavra, mesmo porque em muitas famílias esse assunto é proibido. Não se conversa a respeito e com isso não se educa para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida do espírito. O momento da morte é um gozo para o nosso espírito que sente a sua libertação naquele momento. Quando nós sonhamos, por exemplo, e nos desprendemos do nosso corpo, o nosso espírito, de certa forma, também experimenta uma certa liberdade. Mas só que nosso desenlace, ele é feito pelas mãos hábeis dos benfeitores amigos espirituais. No entanto, muitas vezes, os amigos que estão ali naquele momento em que os espíritos estão operando todo esse desenlace do desprendimento do espírito ao corpo físico, perturbam o ambiente através das conversações egoístas e de conversas fora de hora. Quando não, são os choros desesperadores, os gritos, as angústias, os chamados, e tudo isso precisa ser evitado, porque aquele espírito que está ali, passando por aquele processo, precisa muito mais de oração do que desses chamados, que muitas pessoas ali, naquele momento, estão falando. Quando não, como eu falei, as conversações egoístas. E essas conversações fora de hora, a respeito de outros assuntos, ou até mesmo fazendo referência àquele espírito que ali está desencarnado, é uma falta de respeito para consigo e para com aquele que está desencarnando e pela espiritualidade que naturalmente está ali e que precisa também da nossa ajuda. Porque o interessante é que muitas vezes a gente diz assim: Deus, por favor, me ajude. Mas Deus também precisa da nossa contribuição. Precisamos da nossa cota para poder ajudar a espiritualidade amiga, principalmente quando a gente tem um pouco de conhecimento a respeito dessas questões. Só que quando o espírito ele tem uma certa evolução, ele é um espírito mediano e que ele está ali naquele processo da desencarnação, que não desencarnou ainda por completo, ainda meio que consciente, muitas vezes os espíritos o colocam para dormir, para evitar essas perturbações que ocorrem no ambiente. Quando não, eles são levados para as praias, para as cachoeiras, para que eles recebam as emanações energéticas da natureza. Mas cada desencarnação é uma desencarnação e irá variar muito do merecimento de cada um. E o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, através da psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que no momento da desencarnação, o indivíduo vê passar diante da tela mental
toda a sua vida nos seus mínimos detalhes. E quando bate a porta que gastou fluido vital com ilusões, já não há mais tempo. Ele terá que voltar, reencarnar para poder reparar e expiar. O arrependimento por si mesmo só tem o intuito de nos conscientizar dos nossos equívocos cometidos. Por isso, a educação para a morte é de extrema importância para todos nós. Daí a necessidade de estarmos sempre conversando esse assunto com a nossa família, para que quando a morte nos chegue, não haja esse desespero, e sim nos mantermos no estado oracional, mantendo a nossa vibração em alinho e ajudando a espiritualidade amiga e o próprio espírito que está ali no processo da desencarnação. E nessa nossa página de estudos, o espírito Joana de Ângeles nos diz que a perturbação espiritual resulta da surpresa que toma o desencarnado ante a ocorrência, para a qual não se preparou convenientemente, constituindo-lhe grande frustração e motivo de arrependimento tardio. Quando uma pessoa desencarna de um acidente, por exemplo, de carro, por imprudência e precipitação, devido ao uso do álcool, dos pegas, da alta velocidade, aquele espírito, naquele momento, é retirado do corpo meio que abruptamente, por causa do impacto daquela colisão. E nisso o espírito olha para o corpo físico, o vê ensanguentado, porque o corpo ali já morreu com aquele impacto, e o espírito que está ali desencarnado, o que acontece? Não consegue administrar tudo aquilo por causa da perturbação espiritual que se forma naquele momento, desmaia, muitas vezes vai para o seu velório, tenta falar com as pessoas, tenta voltar para o corpo, animá-lo, mas não consegue, porque já não há mais tempo. E aí que o espírito começa a refletir que utilizou o seu livre-arbítrio de forma incorreta, devido à sua imprudência naquele momento. Já quando existe um acidente programado pela espiritualidade, porque precisamos passar por aquele processo, a espiritualidade amiga arrebata o espírito naquele momento. E o espírito, uma vez desprendido do corpo físico, é conduzido para os hospitais espirituais ou para outras áreas de repouso, a depender do que o espírito planejou para aquele que está, do que os benfeitores planejaram para aquele espírito que está ali desencarnando. Muitas vezes acordam nos hospitais espirituais e ali passa a rever os familiares e vai tomando consciência da situação em que ele se encontra. Daí a necessidade, meus irmãos, de procurarmos utilizar o nosso tempo sabiamente. Estamos aqui na Terra, nesse planeta de provas e de expiações, para aprendermos, para educar ou reeducar a nossa alma. Porque o desenvolvimento do intelecto, ele é mais fácil de ser adquirido, mas a moralização é muito mais difícil, requer estudo da nossa parte, porque diploma por si só, debaixo do braço, não adianta muita coisa, porque precisamos de requisitos para até ter uma morte melhor, uma morte mais sadia, sem tantas perturbações naquele momento. Lembremos-nos da fala do Mestre Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o estudo nos liberta da ignorância, nos faz nos transformarmos em pessoas melhores, faz com que tenhamos mais acertos do que equívocos, amplia a nossa capacidade de discernir, de compreender melhor as coisas,
nos deixa mais harmoniosos conosco mesmo, porque vivemos com mais retidão na nossa casa mental. E a nossa consciência, quando nós, às vezes, queremos cometer algum deslize, é a nossa consciência que primeiramente vem nos chamar a atenção, nos lembrando daquilo que estudamos, que já aprendemos, para poder colocarmos em prática. Porque também, se eu estudo e não procuro ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, conforme nos atesta o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o que é que vai acontecer se eu não colocar em prática? Vou permanecer, de certa forma, estagnado na senda da evolução. Porque estar em vida é uma grande responsabilidade que nós não podemos imaginar. Nós não fomos jogados aqui na vida física. Existe toda uma programação pré-estabelecida pelos benfeitores espirituais para que possamos desenvolvermos o nosso espírito, porque ao voltar para o plano espiritual, a nossa mala tem que estar recheada de conhecimentos, de virtudes, de valores morais, porque são essas coisas que irão permanecer conosco. As coisas materiais aqui irão ficar. Se nós ganharmos na Mega Sena hoje e amanhã Deus achar que nós devemos sair da vida física, tudo isso vai ficar aqui. Nós não vamos levar conosco, não poderemos usufruir de coisa alguma. E muitas vezes as pessoas se apegam imoderadamente às coisas terrenas. Às vezes nós vemos campanhas de pessoas que pedem R$5 e a pessoa não colabora. Mas quando tem um show, não é uma crítica, mas uma análise das coisas. Tem um show, a pessoa paga muito mais. Mas para ajudar uma obra de caridade, muitas vezes a pessoa nem se doa, nem se dá, devido ao apego aos bens terrenos, devido ao egoísmo. E o estudo é fundamental para que possamos trabalhar as nossas qualidades morais e nos libertarmos do processo de inferioridade que assola a nossa alma. Inclusive, trouxemos uma história muito interessante de Monteiro, que é uma história que encontra-se no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E esse livro é um livro muito maravilhoso e que recomendo que todos os médiuns possam ler e estudar, porque tem exemplos assim magnânimos. Então vejamos o comportamento de Monteiro, mas sem a intenção de julgar o ato, mas de reflexionarmos a respeito do fato. Pois quando Monteiro aqui esteve, ele veio com o direcionamento de ter sobre a sua direção alguns médios que psicografavam de psicofonia. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre ele, que se distraía completamente quanto à essência da moral da doutrina espírita. Ele participava das reuniões semanais com severa absolutidade, mas esse apego que ele sentia às coisas terrenas fazia com que ele tivesse comportamentos totalmente equivocados. Estimava orientar espíritos cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação. No entanto, esse apego às coisas materiais desorientou-lhe por completo, porque ele acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a si mesmo.
depois que dava palestra nas reuniões doutrinárias sobre a paciência, abria janelas das atividades para repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando essas não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no seu local de trabalho, suas atitudes eram inflexíveis. Os varejistas menos aquinhoados tinham suas promissórias lançadas por ele a protesto público. Pediam-lhe prazo, proteção, nada ele desculpava. Seus advogados passavam os dias perseguindo os clientes em atraso. E à noite ia ensinar o amor e a ternura como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, via o espiritismo a seu modo, fora das reuniões práticas e das reuniões doutrinárias, fazia críticas rigorosas aos médios. E de desvio em desvio, teve angina. Teve angina que o fez retornar ao plano espiritual. Entidades perigosas e revoltadas aguardavam a saída dele totalmente demente do corpo físico. No entanto, a consciência o fez reconhecer que abusara das faculdades sublimes do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor. O raciocínio pedia socorro divino, mas seus objetivos o agarravam, objetivos inferiores. A cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra devido ao apego aos bens terrenos. Nesse instante, viu-se rodeado de espíritos malévolos que repetiam longas frases das reuniões mediúnicas. Tenha paciência, perdoe ao seu próximo. Teve que conviver com esse tormento durante muito tempo. Quando finalmente foi resgatado pela misericórdia divina, pediu uma audiência à ministra veneranda de nosso lar, que era a região, que era o plano espiritual que se encontrava, pois queria obter satisfações que atendesse aos seus caprichos pessoais. Então, durante 2 horas, chorou, blasfemou, e a ministra veneranda disse-lhe: amigo Monteiro, a causa de sua derrota foi que entregou-se ao espiritismo, mas nunca se interessou pela verdadeira prática junto de Jesus, o nosso mestre. Daí lembramos mais uma vez das palavras de Jesus: vigiai e orai para não cairmos em tentação. Não basta apenas ter conhecimento, o pensamento tem que estar aliado à prática das nossas ações. Jesus chamava os fariseus de hipócritas, porque os fariseus tinham conhecimento, mas a prática era de não desejar. Então, isso não funciona muito bem, principalmente para o cristão, que é uma pessoa que estuda, que tem conhecimento, que está já ali todos os dias. O que a gente não quer para nós, não devemos ofertar para o nosso próximo. Então é necessário a vigilância dos nossos pensamentos, porque se eu me permito pensamentos inferiores, pessimistas, pensamentos negativos, abandonando os pensamentos sadios, os pensamentos positivos, saudáveis, eu vou entrar num verdadeiro duelo mental nesse momento. E automaticamente, com o passar do tempo, eu passo a fazer sintonia com espíritos que irão se comprazer no modo que eu estou atuando, que eu estou procedendo. Porque primeiro nós pensamos, para depois as coisas se corporificarem através dos fatos. Porque apesar dos espíritos nos influenciar bem mais do que nós imaginamos e supomos,
Somos nós que estamos encarnados, somos nós que devemos ter automatismo sobre as nossas ações. Mas se nós estamos enveredando pela vida, somente envolto pelas coisas que a vida material nos convida, sem cuidar da nossa alma, sem comungar com os ensinos cristãos, o que vai acontecer conosco no momento da nossa desencarnação? Iremos passar por perturbações espirituais, porque as variações e as sensações no momento da desencarnação, elas são múltiplas e variadas, sempre de acordo com o padrão vibratório de cada um. Porque as portas do céu se abriram e trouxeram essa doutrina maravilhosa que nos explica o porquê dos porquês e nos consola pelo amor do nosso Pai a cada um de nós. Esses livros que nós vemos da codificação espírita são luzes na nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoe, é um livro terapêutico. É um livro que quanto mais a gente lê, nós percebemos que é atual. Ele nos deixa bem, ele nos deixa confortável, ele nos mostra comportamentos que precisamos, que necessitamos ter. Quantas coisas aprendemos durante a nossa estada na nossa família, ou mesmo que não tem família, foi criado com outras pessoas que tomávamos como verdades. E quando a gente começa a ler os ensinamentos, até mesmo os livros da literatura espírita, que chegam até a nós, nós percebemos, meu Deus, quantos equívocos da minha parte, como eu pensava errado, como eu agia errado. Então é hora de mudanças. E o nosso pensamento, nós devemos ter um melhor direcionamento com ele. Devemos estar atentos e vigilantes para não cairmos em tentação. E Allan Kardec, tão preocupado com essa questão, foi que indagou na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, que foi um sábio da antiguidade, vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então foi Santo Agostinho que deu essa resposta. Só que Santo Agostinho começa a traçar outros roteiros para que a gente possa ter conhecimento de nós mesmos. E na realidade, bem pouco nos conhecemos. E por isso que muitas vezes nós próprios nos surpreendemos com as nossas atitudes. Então é de salutar importância que pelo menos umas 3 vezes na semana, quando chegar o nosso momento que vamos dormir, lermos uma página edificante do Evangelho, fazermos uma oração ou tomemos de algum outro livro de mensagens edificantes, leiamos, façamos a nossa oração e nos perguntemos: como foi o meu dia hoje? Quais foram os meus pensamentos? Quais foram as minhas palavras e ações? Se pegou em erro, se pergunta: por que eu me deixei levar? Se o outro tivesse feito comigo o que eu fiz, eu teria gostado? O que eu preciso me modificar com mais urgência que não consegui perceber? Não duvidemos, a resposta irá chegar. Só que quando essa resposta chegar, não é para nós nos absorvermos daquele pensamento, porque muitas vezes nós fazemos o quê? Passamos a mão pela nossa cabeça e dizemos assim: esse pensamento que me chegou foi criação da minha mente. Então, se eu me preparei para dormir, fazendo aquela leitura edificante, fazendo oração, quem são as minhas companhias naquele momento?
Naturalmente, o nosso anjo guardião está ali conosco, vendo o nosso propósito de melhora moral e espiritual e naquele momento está nos auxiliando. Chegou um pensamento, que eu sou uma pessoa muito egoísta. Aí o que eu faço? Eu não aceito esse pensamento. Quando chega no outro dia, não conformada, então eu encontro Enoque. O Enoque, me fala a verdade, você não minta para mim de jeito nenhum. Você acha que eu sou uma pessoa egoísta? A Enoque diz, não, Nilcélia, você é gente boa, que isso, minha irmã? Por que essa pergunta? Aí eu vou ali, Dona Bernadette, eu sei que a senhora não vai mentir para mim, que a senhora é uma pessoa altamente sincera. Eu sou uma pessoa egoísta? Por quê? Porque a gente está buscando aquilo que a gente quer ouvir como resposta, porque a gente não aceita de forma nenhuma o pensamento que nos chegou. Então, o que é interessante fazer? Anotemos aquele pensamento. No outro dia, não precisa a gente perguntar nada a ninguém, porque esse momento é um relacionamento nosso com o Pai Celestial. Não precisa perguntar a ninguém. E vamos nos observando, sem sofreguidão, sem impaciência, mas nos observando de uma forma muito simples, mas atenta. E quando percebermos o que de fato está nos levando àquela situação de egoísmo, procurarmos o quê? Trabalharmos naquele sentido. E assim vamos enveredando pela vida, porque nos autoconhecer é nos preparar também para o momento da desencarnação. Vamos desencarnar muito mais saudáveis, muito mais sadios, vamos nos sentir mais leve, porque o nosso corpo é denso, mas quando nossa intimidade está em harmonia, tudo está bem. Tudo está bem. Nós temos uma outra visão de todas as coisas. Somos pessoas mais alegres, temos alegria de viver, conseguimos discernir direito. Então, são muitos os fatores que fazem com que a gente se engrandeça diante de tudo isso. Porque todos nós, meus irmãos, temos uma missão aqui na Terra. E seja grande ou pequena, ela sempre nos é dada para o direcionamento do bem. E Deus sempre leva em conta todo o bem que nós fazemos. O bem que nós praticamos vale 10 vezes mais do que o mal que colocamos ali em ação. Porque nesse momento estamos movimentando a energia mais sublime, que é a energia do amor, que está saindo do Sacro Santo do nosso coração. Dr. Bezerra de Menezes, conhecido, acredito, de todos nós, quando chegou no seu momento da desencarnação, ele foi recebido por Celina, a mensageira de Maria Santíssima. E quando ele chegou lá no plano espiritual, existia lá os espíritos amigos, existia também os seus parentes e outros tantos que foram recepcioná-lo. Mas de repente o Dr. Bezerra de Menezes começou a ouvir um burburinho muito alto. E ele pergunta, quem são, Celina? Quem são? Não conheço a ninguém. E Celina, ajudando a erguê-lo do leito onde se encontrava, quando o Dr. Bezerra chegou da janela, Dr. Bezerra viu uma multidão. E Celina disse-lhe que esses eram os espíritos que ele tinha doutrinado nas reuniões mediúnicas com muito amor. Então os espíritos ali acenavam e choravam, como também os parentes daqueles espíritos que já estavam lá, além túmulo, porque quando nós fazemos o bem aqui na Terra, o familiar daquele que já está desencarnado passa também a ser o nosso amigo. Ora por nós, intercede por nós, nós passamos a ter muito mais auxílio. Então podemos ver nessa questão o que é que o bem pode realizar na nossa vida.
Certa feita eu estava passando por um lugar, aí eu fiz, meu Deus, o carro vai bater. De repente, eu não sei o que aconteceu, o carro encolheu. Eu falei, meu Deus, eu estou com débito com o senhor agora. Agora que eu vou ter que trabalhar fim com a roda direita. Porque, meus irmãos, foi uma coisa incrível naquele momento, porque nós temos a proteção divina em todas as situações. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter uma história para contar, porque é isso que o bem pode realizar na nossa vida. E esse bem tem que ser feito até o momento da nossa morte. A espiritualidade diz que devemos fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a questão, que às vezes a gente não vou fazer o bem àquela pessoa, porque determinado dia eu pedi uma coisa a ela, ela não fez para mim. Isso é uma vingança sutil. Eu não vou pedir a fulano porque ele outro dia, minha colega pediu uma coisa e ele negou. Então é assim que a gente vai enveredando pelo processo da inferioridade se dá conta. Então por isso que a gente tem que estar atento, vigilante, observativo ao nosso comportamento para procurar sempre ser a cada dia uma pessoa melhor. Então aquele que faz jus ao seu comportamento, às suas ações, porque nós praticamos a caridade pelo pensar, pelo falar e pelo agir. Então, nós nos tornamos, de certa forma, espíritos medianos. E quando chegar o nosso processo da desencarnação, não iremos passar por grandes perturbações, porque, como eu falei anteriormente, às vezes a perturbação dura de alguns minutos, porque é natural. Porque a gente está deixando esse corpo físico, indo para o plano espiritual. Então, de certa forma, nós ficamos assustados naquele momento. Então, nós temos aqui diversas colônias, só vou citar algumas para a gente ter uma ideia. Então, existe a colônia de Gramado, que ela recepciona os espíritos paraplégicos em recuperação, recepciona também as pessoas que passam por cirurgia de hérnia de disco, por problemas ortopédicos. Quem tiver aí problema, vamos rezar pelos benfeitores da colônia de Gramado para poder nos assistir. Existe também a colônia das Violetas, que assiste as pessoas que têm enfermidades cardíacas. Tem a colônia das Flores, que se especializou nos desencarnados vítimas de câncer. Tem a colônia do Abacateiro, que atende as pessoas com problema renal. E as crianças, quando desencarnam, elas sempre são recepcionadas no plano espiritual. Não existe crianças nas regiões inferiores de forma alguma, porque Deus não permite que isso aconteça. Mas quando, já estamos encerrando, mas quando nós enveredamos por uma vida de vícios, nos permitimos o álcool, o fumo, a drogadição, o tabagismo, como também os vícios morais, da maledicência, da intriga, da crítica, entre outras coisas mais, o nosso espírito inevitavelmente sofre grandes perturbações. E em relação a isso, a nobre mentora nos explica nessa nossa página de estudos que a perturbação espiritual, cadê, meu Deus? E eu não trouxe o negócio aqui. Então ela diz que a perturbação espiritual resulta também das sensações que o espírito sente nesse momento da desencarnação, quando é recepcionado por aqueles que faziam sintonia. Porque se nós enveredamos por esse processo, o que acontece? Automaticamente nós temos companhias infelizes. Porque os espíritos, eles não bebem, não fumam, mas eles, aspiram o vapor naquele momento. É assim que eles se alimentam, continuam alimentando seus vícios, porque morreram espíritos viciosos, e é assim que nós contribuímos
para que eles continuem viciados no plano espiritual. E quando nós desencarnamos dessa forma, nós somos recepcionados por ele. E isso gera uma grande perturbação para o espírito, que passa também a estar nessas regiões inferiores com esses espíritos, porque lá nas regiões inferiores tem cidades de alcoólatras, de drogados, porque na realidade nós cometemos, quando nós nos permitimos tudo isso, o suicídio indireto. Quem assistiu o filme André Luiz viu que André Luiz era uma pessoa muito estudiosa, foi um médico aqui na Terra, tinha intelecto, mas quando desencarnou, as pessoas o chamavam de suicida. E ele não conseguia entender bem o porquê, porque ele foi um boêmio aqui na Terra. Então, meus irmãos, tudo depende de nós, do nosso querer, da nossa força de vontade. Tudo está aqui nas nossas mãos. Porque enquanto estamos dizendo, eu quero, as coisas não irão acontecer. Porque Deus nos dotou de firme vontade. Basta apenas engrenar a primeira, passando essa marcha e irmos adiante, colocando um pé na frente do outro, que devagarzinho nós chegamos aonde precisamos chegar. Então, para todos aqueles que tiveram parentes que desencarnaram nesse problema que nós estamos passando dessa pandemia, a doutrina espírita, ela nos esclarece que quando os nossos entes queridos partem, saudade é natural. Nós sempre sentiremos, porque ninguém vai apagar a dor da saudade. No entanto, jamais digamos adeus, e sim até logo, porque quando chegar o nosso momento, voltaremos a revê-los além túmulo. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em tuas dúlcidas vibrações de paz e de saúde. Muita paz para todos. Então, nós agradecemos a nossa irmã Nilcélia. Esperamos que ela permaneça conosco, né, Nilcélia? Pela excelente palestra, né? Pelos esclarecimentos que nos trouxe em torno da morte, mas mais do que isso, sobre darmos um sentido melhor às nossas vidas, à nossa existência física. Então, que nós possamos seguir algumas das orientações aqui trazidas por ela nesta noite. Nós agora vamos pedir ao nosso irmão Valdemir para cantar uma música que será a nossa prece de encerramento. Então, a gente pede que a gente feche os olhos, né? Nos silencie interiormente, para que possamos continuar nessa sintonia de paz, absorvendo essa luz que está emanando aqui sobre cada um de nós, pelos espíritos bondosos aqui presentes. O século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz, reaprendendo, amando o nosso irmão, deixar de lado o orgulho e a ambição, para tornar nosso mundo feliz. E
que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir, conquistar e pela força o outro dominar? Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade. O próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora. Só tem passagem só quem tiver amor. Terá passagem só quem tiver amor. Sigamos em paz para os nossos lares.